Vamos lá, com as palmas, vamos lá? Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso. Ele é digno, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber todo o louvor. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber todo louvor. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve todo o nome do Senhor. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, 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 vamos lá. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber todo louvor. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve o nome do Senhor. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. quero ouvir a voz de vocês agora, viu? Nós iremos fazer aqui uma divisão de vozes. E a gente vai ter os sopranos, os contraltos e os tenores. Queremos ouvir a voz de vocês, tá bom? Primeiro os sopranos. Vamos lá, sopranos. Louve, Vamos lá, galera. louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. E agora os contraltos. Quem aqui é contralto lá na igreja? Alguém aqui faz contralto? A gente quer ouvir a voz de vocês, contraltos, tá bom? Vamos lá. Um, dois, três e... Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Quem aqui é tenor? Os tenores, os rapazes. Alguém aqui faz tenor lá na igreja? Não? Agora os rapazes, viu? Os tenores. Dois, três e... Louve. Vamos lá. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Toda a igreja. Louve, louve e exalte ao Senhor.
sempre. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Glória a Deus, aleluia. Curva a sua cabeça, ore comigo, por favor. Nosso bom e eterno Pai, bendito és tu, Senhor. Bendito é teu nome, ó Rei da Glória. Bendito és tu, ó Criador dos altos céus. Nós te glorificamos nessa tarde, início de noite, Senhor. Nós exaltamos o teu nome, Pai. Nós dizemos: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E este lugar está cheio da tua glória, Pai. Chegamos aqui para te adorar e para manifestar a nossa gratidão, porque o Senhor pensou em mim, pensou em cada um de nós aqui. Viemos para te adorar, viemos para te louvar. E só o Senhor sabe como cada um de nós aqui chegou, Pai. Tem gente aqui muito feliz, Pai. Mas tem gente que veio, meu Deus, na força de uma mudança, meu Deus, de buscar renovo. Que este dia, que nunca mais viveremos, Pai, seja um marco na vida dos teus filhos. Seja um marco na nossa vida, Pai. Santo Espírito, nosso Deus, nosso companheiro, tens a liberdade. Este povo é de Cristo, comprado pelo sangue de Jesus. Oh Deus bendito, Pai de amor, toda tristeza, toda angústia, toda ansiedade, toda preocupação caia por terra no nome de Jesus. Só o teu nome, glória. Só o teu nome, louvor, exaltação. Só a ti, Pai. Permita que o nosso coração esteja livre, disposto a te encontrar, Senhor, disposto a ser tocado por ti, Pai. Que haja vida, Senhor, nessa noite. Toda angústia vai embora e não volta mais. Toda tristeza, toda depressão, toda ansiedade caia por terra e o nome de Cristo seja exaltado. Que vidas sejam libertas, restauradas. Que nessa noite o teu nome seja glorificado e o teu povo beneficiado, Senhor, com a tua doce, santa e poderosa presença. Nós te desejamos, Senhor. Desejamos a tua presença. Desejamos o teu agir. Precisamos do teu perdão. Dispensa sobre nós nessa noite graça sobre graça, Pai. Dispensa sobre cada vida aqui. Permite, Senhor, que estejamos todos aqui desprovidos, Senhor, de qualquer circunstância que está lá fora, de tudo que nos aguarda. Nos permita estar aqui de verdade e prestar louvor e culto. No meio dos louvores o Senhor habita. Então, Senhor, habita neste ambiente, habita em nós, faz em nós o teu querer. Eu te peço, ó Deus, no nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos continuar engrandecendo e louvando o nome do nosso Deus. Amém? O Senhor está aqui e é para Ele que nós nos reunimos aqui. Ele é a centralidade de tudo que nós fazemos. Amém? Nós iremos continuar engrandecendo e louvando o nome desse Deus que é digno de ser engrandecido. Que você possa erguer a sua voz. Não se limite, não se limite, mas erga a sua voz. Louve ao Senhor. Se você não sabe louvar, bata palmas, mas engrandeça e adore ao Senhor com tudo que você é, com tudo que você veio aqui. Amém? Vamos engrandecer e louvar o nome do Senhor. Amém, igreja? Eu
vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer neste lugar. Vamos dizer. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, vou preciso o seu nome tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer neste lugar. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. Quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, vou receber o seu nome cantar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, vou louvar o seu nome, vou louvar o seu nome, porque sinto o seu nome tocar. Aleluia, glória a Deus. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa.
estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai, a vida na casa, a vida na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai. Venham todos os cansados, venham sobrecarregados, ao lugar na casa, ao lugar na casa. Venham todos os feridos, venham todos os perdidos, ao lugar na casa, ao lugar na casa. Venham todos os cansados, venham sobrecarregados, ao lugar na casa, ao lugar na casa. Venham todos os feridos, venham todos os perdidos, ao lugar na casa, ao lugar na casa, ao lugar na casa. Há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, o nosso encontro é casa. Vamos dizer, há lugar na casa, diga isso. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai. Venham todos os cansados, venham sobrecarregados, ao lugar na casa, ao lugar na casa. Venham todos os feridos, venham todos os perdidos, ao lugar na casa. Todos os cansados, venham sobrecarregados, ao lugar na casa, ao lugar na casa. Venham todos os feridos, venham todos os perdidos, ao lugar na casa, ao lugar na casa. Lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, o nosso encontro é casa. Aleluia, Jesus. A ti bendirei pra sempre. Que você possa dizer isso. Em ti
confiarei, Senhor. Eu não terei o que temer. Meus pés estão na rocha, firmarei. Vamos abalaremos, Senhor. Não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Vem de ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Não há outro a quem eu ame, só tu és. Tu és tudo que eu desejo. Nos alegramos em ti. Eu me alegro em ti, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Vem de ti, Senhor. Tu és o meu Deus, meu Senhor, meu alegro em ti, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte.
És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo coração ferido. Grande é o Senhor, és a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo coração ferido. Grande é o Senhor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor a ti. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. Aleluia, tu és grande, Senhor, grande e exaltado, Pai. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo coração ferido. Grande é o Senhor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor a ti. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. Aleluia, Jesus. Tu és grande, Senhor, e toda a terra entoará a ti. Tu és grande, 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 grande é o teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Aleluia, deixa ele ouvir a sua voz. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Toda a terra
derramamos louvor com teu fôlego. Dentre nós derramamos louvor a ti. Erga sua voz, igreja, diga isso. Dentre nós derramamos louvor, derramamos louvor com teu fôlego. Dentre nós derramamos louvor. Mais forte, diga, diga. Com teu fôlego. Dentre nós derramamos louvor, derramamos louvor com teu fôlego. Dentre nós derramamos louvor somente a ti. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Nós podemos dar uma salva de palmas ao nosso Deus essa noite. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele é digno do nosso louvor. Aleluia, Jesus. Paz do Senhor, irmãos, irmãs. Espero que todos estejam bem. Quero te convidar a você a abrir sua Bíblia. O livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Quero ler alguns versículos aqui com você. Daniel, capítulo 1. O Senhor possa te abençoar nessa noite, em nome de Jesus. Você fica atento à palavra, procura não sair do seu lugar. Creio que o Senhor vai falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Daniel, capítulo 1, Antigo Testamento. Falar sobre um momento da vida de Daniel, esse jovem aí, durante essa fase de vida aí no capítulo 1, foi narrado. Nos diz assim a palavra, Daniel, capítulo 1. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou a Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo de Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes o nome de Daniel, seu nome Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque, Azarias, Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse: Daniel, tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias: peço que faça uma experiência com seus servos. Durante 10 dias, não nos dê nada, além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluiu. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passando os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam designado, em lugar disso, dava vegetais. E esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais apresentou Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor com ele e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro.
Irmãos, pode sentar, a gente já orou ao Senhor. Fiz questão de ler todo o capítulo para a gente inteirar um pouquinho dessa história. Peço que você fique atento à palavra de Deus, que será ministrada no seu coração, em nome de Jesus. O título da mensagem, o pessoal vai colocar aí para você visualizar, aqui na tela, é exatamente falando sobre a vida de Daniel, que eu irei focar aqui um pouco mais. Mas o título é Decidi Não Me Corromper. Decidi não me corromper, custe o que custar. Eu não vou me corromper. Custe, seja o que for preciso, eu decidi não me corromper. É o que a gente vai ver aqui durante esse momento que passaremos juntos. Vamos falar sobre a vida de Daniel, é você lembrar dessa característica, que a gente sabe um pouquinho bem no meio cristão. O reino de Judá foi sediado, Jerusalém, a capital, e durante aí o ano 605 a.C., Daniel, um jovem, juntamente com seus 3 amigos, né, que é servos do Senhor, temente a Deus. Provavelmente eles têm uma idade cerca de entre 15 a 19 anos nesse período, segundo alguns comentaristas bíblicos, ou seja, eram jovens quando foram levados, saíram da sua terra natal, da sua terra de origem, terra a qual serviu a Deus, onde serviram de cativeiro ali, durante o Império da Babilônia, foram trazidos a pedido do rei Nabucodonosor, a qual conquistou ali boa parte de Judá e as regiões circunvizinhas. E eu queria que você atentasse aqui, falando sobre Daniel, que Daniel foi uma pessoa que teve muitas qualidades, um jovem cheio de qualidades. Você pode prestar atenção que o pedido do rei, aí no versículo 4, era um jovem sem defeito físico, de boa aparência, culto, inteligente, que dominava vários campos de conhecimento e fosse capacitados para servir no palácio do rei. Assim como ele e os demais, provavelmente Daniel tem uma família bacana no tempo de Judá, mas acima de tudo ele servia a Deus, que isso é o suficiente para Daniel. Daniel e os seus amigos tinham essas características e foram trazidos a mandado do rei Nabucodonosor para que fossem treinados durante 3 anos em uma cultura pagã, em uma linguagem diferente do seu povo. A idolatria reinava no meio da Babilônia. A tristeza que eles teriam tudo para trazer de Judá para cá, porque afinal de contas deixou o seu povo e muitos ficaram lá e outros vieram juntamente com ele. Afinal de contas também foi sitiada Judá, sua Jerusalém, o templo do Senhor, os utensílios foram colocados de idolatria em outro templo dos deuses pagãos, no Império da Babilônia, uma grande potência da época. Mas eles teriam tudo para dizer, olha, não estou nem afim, né? Tu tivesse de mim, eu não estaria nem aqui como jovem. Mas o fato que a gente percebe que Daniel e os seus amigos, guarda isso com você. Olha para mim, guarda isso com você. Daniel e os seus 3 amigos eram pessoas certas, também estavam vivendo no lugar certo. Apesar que a gente vai ver aqui no relato do próprio Daniel, falando que o Senhor permitiu, entregou o povo de Judá ali nas mãos do Nabucodonosor para dar-lhes uma lição de vida. Mas eles eram pessoas certas, nos lugares certos, para cumprir propósitos certos do Senhor. Sabe que isso que eu fico pensando, irmãos? Que às vezes parece que o cenário de Babilônia, né, que a gente pensa que em determinados momentos da vida, né, o sistema, parece que não é o nosso lugar. Parece que Deus ele não pode nos chamar para cumprir tais propósitos em determinado lugar, em determinado tempo. Parece que você está onde você está, por exemplo, você que é jovem na sua faculdade, parece que não era nem para você estar lá, não, pelo contrário, era para você estar lá. Parece que a escola que você está vivendo, passando, de repente surgem alguns confrontos, algumas coisas contra a sua fé, contra a sua convicção de fé, e parece que não era nem para você estar lá. Se eu pudesse, eu nem estaria aqui. Não, é o contrário, irmãos. É lá que você precisaria estar. Você é a pessoa certa, igual Daniel, igual seus amigos, que estão no lugar certo para cumprir um propósito do teu Deus, para cumprir o propósito do Senhor a qual Ele chamou. Você está no lugar certo, a cultura não pode ser talvez a sua exatamente, ou os aspectos que envolvem aquela região, mas você está ali, você não está ali, não é à toa. Você tem um propósito para cumprir da qual Deus te chamou durante aquele momento da sua vida, ou que você está passando hoje, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então Daniel e seus amigos não ficavam dizendo, o que é que eu estou fazendo aqui? Senhor, aqui não é meu lugar, leva a gente de volta, a gente não encontra relato. Senhor, quando é que o Senhor vai levar a gente de volta e vai devolver, ajudar para a gente, vamos trazer de volta os acessórios, os utensílios do templo do Senhor? Não tinha nada disso, irmão. A gente está em um local, Brasília, o centro do país. A gente está num local onde faculdades e lugares que a gente percebe que tem uma grande força que desvirtua com os valores do Evangelho, desvirtua com os valores do reino do Senhor, e que mexe com você que é jovem,
que às vezes você não sabe lidar. Várias vezes deparei com mensagens, ligações de pessoas jovens da igreja, do meu campo, e falo, pastor, não sei o que é que eu vou fazer com isso. Fui confrontado nisso aqui, o que é que eu faço? A gente se depara com situações de confronto, e o que é que a gente faz, irmãos? O que é que a gente decide na hora que vem tudo para nos corromper? Teria tudo para vir uma Babilônia sobre nós, sobre um momento da sua vida. Como é que você se comporta em um lugar como que Deus permitiu para que você pudesse estar lá? E é diante disso que eu quero compartilhar com vocês aqui algumas lições, diante desse Daniel e os seus amigos. Foi um grande visionário, profecias, tanto para o tempo de Judá como tempos futuros, que fazem conexões com outro texto do Novo Testamento. Mas eu quero compartilhar com vocês algumas lições sobre exatamente esse tema. Decidir não me corromper, custe o que custar. A primeira delas, irmãos, como a gente não se corromper diante dessas aflições que a gente é deparado com isso. Em primeiro lugar, você precisa assumir a sua identidade. Guarda isso com você, a lição de número 1, uma primeira verdade. Você precisa assumir a sua identidade diante do lugar que você está inserido, diante do ambiente que você está inserido, perto das pessoas que estão junto com você, mesmo que seja um lugar que pode te corromper e que você precisa estar lá. Mas mesmo assim eu preciso assumir quem eu sou diante daquelas pessoas. A que Deus eu sirvo, a quem eu pertenço. Olha que interessante o que diz aqui o versículo 7. Acompanhe comigo, Daniel capítulo 1. Aliás, o versículo 6. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. Daniel deu o nome de Beltesazar, Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e Azarias, Abidnego. Eu anotei aqui, para me não esquecer, eu não costumo fazer muito isso, mas eu anotei aqui para não esquecer. Você sabe o significado do nome de Daniel? O nome de Daniel quer dizer Deus é o meu juiz. E o nome de Daniel, como diz aí no versículo 7, foi trocado para Beltesazar, que esse nome é um nome de cultura babilônica, que quer dizer Bel ou Baal o protege. Guarda isso, presta atenção. Daniel, Deus é o meu juiz, foi mudado, o chefe do oficial mudou na medida que trouxe, estava preparando para treiná-lo durante 3 anos para encontrar com o rei numa terra pagã, que tinha tudo para corromper aquele jovem e seus amigos. Foi mudado de Deus é meu juiz para Baal o protege. O que é que tem a ver Daniel na sua identidade com Baal e que Baal era a segurança dele? Um deus pagão conhecido na sua cultura. O que é que tem a ver? Tem nada a ver. Dos seus amigos, o nome Ananias. O nome Ananias significava Deus tem sido gracioso. Tem tudo a ver com a identidade do povo de Deus. Tem tudo a ver com o nome ligado ao caráter daquela pessoa, quem ela é, o que prezava nessa cultura antiga, do mundo antigo. Mas foi mudado de Ananias para Sadraque, que segundo a cultura babilônica, Sadraque quer dizer a ordem de Acu, que é um deus pagão também, como se fosse dado uma autoridade quem a pessoa que tivesse aquele nome chamado Sadraque, ligado ali ao caráter, ao Deus a qual ela servia. O que é que tem a ver Ananias? Deus tem sido gracioso com a ordem de Acu, um deus pagão chamado Sadraque. Misael, um outro amigo de Daniel. Misael, o nome dele, do seu lugar, da sua origem, da sua identidade, do seu povo. Quem é como Deus? Misael quer dizer isso. E o nome Misael foi mudado para Mesaque, que quer dizer quem é como Acu, um outro Deus. Segundo o comentário da Bíblia King James, 1611, traz esse relato. E o último amigo aqui de Daniel, Azarias, o Senhor tem ajudado, ligado à sua identidade, sua origem, o seu povo, a sua crença. O Senhor, nosso Deus, né, nesse caso, Criador do universo. E foi mudado para Abidnego, que quer dizer servo de Nebo, que era um deus pagão. Servo de Nebo. E eu quero chamar a sua atenção, diante disso aqui, diante de como não se corromper, decidir não se corromper, custe o que custar, que esses homens tiveram, esses jovens, durante 16 a 19 anos, nesse período, durante 605 a.C., quando eles foram levados para a Babilônia, esses jovens aí, eles tinham tudo para se corromper. Você consegue entender isso? Que eles tinham tudo para se corromper, porque, olha, mudaram o meu nome, a cultura pagã, os valores junto ao rei, ao final de contas eles estavam sendo treinados durante 3 anos, seria uma faculdade, um período acadêmico na Babilônia, um lugar que seria uma potência como os Estados Unidos na época, né, um império grande, cheio de poder, cheio de, enfim, conquistas. Teriam tudo para se corromper. Foram apresentados
As iguarias do rei estavam junto do rei, poderiam ter subido para a cabeça valor, poder, uma série de coisas. Daqui a pouquinho a gente vai servir o rei. Olha, Daniel, daqui a pouquinho eu vou servir o rei. Você também vai servir, Ananias. Você também vai servir Azarias. Todos nós vamos servir o rei. Eles poderiam ter tudo para se corromper, mas eles não se corromperam, irmãos. Por que eles não se corromperam? Porque eles tinham uma identidade diante de Deus que, mesmo alterando o seu nome, como poderiam ser chamados também naquele lugar, mesmo assim eles sabiam quem eles eram. Eu pergunto a você, olha para mim, você sabe quem você é diante de Deus? Quem é você diante de Deus? Quem é você diante da sua faculdade? Quem é você diante de onde você rodeia mensalmente, anualmente, por onde você vê? Quem é você? Sabe uma coisa que eu achei interessante? Na primeira semana, na minha vida, quando eu voltei a estudar, para quem não sabe, a gente tem uns pastores fazendo psicologia aí já tem um tempo. Na primeira semana de aula, pediram para a gente se apresentar. Quando apresentaram pessoa por pessoa, apareceu uma jovem ali que disse assim, olha, meu nome é fulano de tal e eu sou bruxa. Ninguém perguntou que ela era bruxa. A gente só queria saber o nome dela, tal, algumas características. Mas entre os cristãos que estavam dentro da sala de aula, ela falou um negócio que até eu, como pastor, não falei naquele momento. Porque eu imaginei que aquilo seria irrelevante naquele momento. Não era o momento de falar sobre a fé. Mas como eu tenho essa fé, eu poderia ter falado. Mas a mulher, sabe, parecia efeitos especiais, irmãos, de verdade. Quando chegou na mulher lá, ela disse, olha, meu nome é fulano de tal e eu sou bruxa. A galera da sala veio, porque eu nunca vi uma bruxa. Será que tem a vassourinha mesmo, esses detalhes, esses negócios da Europa e tal? E eu fiquei assim, meu Deus, aí quase na hora até falei, a gente é caçador de bruxa, mas foi brincadeira, mas não foi. Mas uma cultura pagã aí também, os valores errados. Mas sabe o que me chamou a atenção, né? Essa bruxa, como ela se diz? Não estamos aprendendo com a bruxa aqui. Mas me chamou a atenção que ela não teve medo de falar o que ela acredita. Me chamou a atenção que diante de uma sala que tem um misticismo de valores, de crenças, de realidade, de Brasília, de monopólio, de política, de poder, de decisões, ela não teve medo de dizer, eu sou bruxa e acabou. Estou nem aí para o que você pensa. E se alguém quiser... Sabe o que é interessante? Quando terminou a fala dela, lá que todo mundo se apresentou, o pessoal começou a se reunir perto dela assim, depois que terminou a aula. Passou a aula e disse, olha, e aí, como é que você faz? Como é a sessão? Como é que a gente faz? Procura. O pessoal procurando atendimento lá para fazer com ela. E eu fiquei olhando para mim, depois conhecendo que tinha mais cristãos na sala, e eu fiquei, meu Deus, por que eu não falei que eu sou pastor? E que eu sim, você descobriram depois de dias que eu era pastor. Você viu o senhor como pastor. Mas sabe o que isso me chama a atenção? É a mesma coisa, irmãos. Mesma coisa que estava no coração de Daniel. Mudaram o nome dele. Mas ele não se corrompeu com a mudança do nome. Olha só, você tem um nome que significa quem é como tal Deus. Olha, você está junto, o rei, sendo preparado, porque eram pessoas inteligentes, bonitas, de boa aparência, que não tinham defeito físico, eram jovens, tinham todo para aprender na cultura da Babilônia. Eles seriam tudo para dizer, nossa, meu nome agora, eu sou como Deus. Eu sou agora um Deus, junto com Nabucodonosor. Mas não tinha isso no coração deles, irmãos. Não tinha nada disso que pudesse os corromper, não tinha nada nesse sentido que pudesse corromper. E sabe qual é o que eu vejo? Não leva mal o que eu vou falar não, mas olha para mim. Presta atenção. Que às vezes a gente age como um covarde diante das coisas que querem nos corromper. O próprio mal manifesta ali a sua crença, de ver a moça falando lá que é bruxa, tá nem aí para ninguém. E a gente tem medo de anunciar, de pronunciar o que eu sou, o que você é. O que você como jovem é. E eu acho até engraçado, né? Que a gente vê por exemplo, algumas coisas nas redes sociais que parece que você não é cristão. Acho engraçado, porque a gente vê algumas postagens, algumas coisas, alguns até me procuram, pastor, o senhor ouviu postagem de fulano? Cuida da sua vida. Fica ligado na sua vida, não se preocupa com os demais, cuida da sua vida. Mas a gente parece que está cercado de um modo que a gente não está dizendo para o mundo que eu sou cristão. Eu tenho uma fé, eu acredito em Jesus, eu moro nesse lugar, mas eu não sou daqui. Deus tem um propósito na minha vida, mas eu estou no lugar certo para cumprir o que Deus tem. Eu estou vivendo o momento certo para cumprir o que Deus tem, que está dentro de nós, às vezes, irmãos, é isso, covardia. Jovens covardes. Jovens intimidados pelo sistema, porque ele não quer falar diante de um sistema que pode corromper, porque às vezes pode custar alguma coisa para ele. Pode custar alguma coisa que envolva ali a circunstância, as pessoas, o ambiente, e ele não quer se pronunciar. Há poucos dias atrás,
Algumas pessoas, entre esses dias da semana, me pediram declaração sobre o sábado que voltou a questão da greve, parou e tal, e os alunos têm direito aí, e a escola tem que ver um jeito por causa da fé que ele exerce. Isso é fantástico, irmãos. Você que é jovem, é fantástico dizer, eu acredito no sábado. Mas também não é para você ficar em casa no sábado sem fazer nada. Eu acredito no sábado porque eu creio no Senhor do sábado, eu creio no Deus da criação. Mas sabe o que acontece? Que a gente se depara e vê, a gente não fala isso para as pessoas. A gente não fala isso lá na escola, na faculdade onde a gente está. Esses dias eu estava dizendo à minha esposa, a gente falando sobre essa questão do sábado, a gente conversando, amor, o que a gente vai fazer? A questão da escola, sábado vão exigir que a gente trabalhe e tal, amor, não tem problema, se vai dar falta a você, mas não vai trabalhar. Não vai trabalhar se a gente crê, então vamos viver conforme a gente crê. Não tem problema, para aluno, aluno tem direito, professor não tem problema, tira do seu salário, mas você crê no sábado do Senhor. Você tem uma obra, você tem um propósito a cumprir, você não vai, é isso mesmo, amor. Vamos estar junto nessa ideia. E isso é muito legal, irmãos, porque se você está dizendo quem você é, pode alterar as coisas, pode alterar as pessoas, pode alterar o lugar, pode mudar de nome, pode mudar de circunstâncias, pode mudar de tempo. Mas Daniel não deixa de ser Daniel perante o Deus vivo. A gente vai se deparar com Ananias, e Ananias não vai deixar de ser Ananias perante o Deus qual ele serve. A gente vai olhar para Misael e para Azarias, e eles não vão deixar quem eles são, mesmo que o mundo, mesmo que a Babilônia, mesmo que o sistema, mesmo que os lugares onde a gente está dizendo, não, você tem outro nome. Não importa o que você pensa. O que importa é o que eu sou e que está dentro de mim. O valor externo não vai corromper aquilo que eu sou diante do Deus que eu sirvo. E sabe o que é curioso? Esses jovens tinham entre 16 e 19 anos. Entre esse período foram levados, durante esse período eles foram levados nessa idade. E às vezes a gente se depara com pessoas que estão na fé no berço cristão desde garoto, nasceu no berço cristão, e às vezes não é capaz de colocar, por exemplo, em uma rede social, eu sou cristão. Ou tampouco o que está ali vivendo a prática, o que está ali no rótulo, né? Ou melhor ainda, na própria vida. Andar sem uma carta de Deus para o mundo. Você tem encontrado isso nos lugares onde vocês estão? Vocês têm visto isso, que parece que os cristãos, parece que os jovens, em meio a uns que surgem, que também estão fazendo um movimento grandioso, estão sendo Daniel, estão sendo os amigos de Daniel, Misael, Azarias, Ananias, mas parece que tem uns que parece que está murcho, parece que está frio, parece que se aparecesse Babilônia agora, ele parece que está lá de uma maneira apagado, e não sendo luz. Parece que ele está lá sendo, sei lá, açúcar e não sal, para incomodar o que está perto, dar sabor. Que tipo de jovem eu estou sendo? Que tipo de pessoa eu estou sendo diante daquilo que pode me corromper? Qual é a minha decisão diante daquilo que pode me corromper e pode me custar algo? Sabe o que é interessante, irmãos? A gente se depara. Maria, mãe de Jesus, era jovem, estava noiva. Uma mulher que Deus achou graça. Podendo ser apedrejada, outros valores. E não negou a sua fé e disse sim a Deus. A gente encontra Timóteo, a gente encontra no Antigo Testamento a serva da mulher de Naamã, que foi usada por Deus em um momento, em cultura, em várias coisas que poderiam corromper, foi usada por Deus. A gente encontra o próprio jovem Davi durante a sua juventude, a gente encontra Salomão em uma boa parte do início da sua vida, ali, do seu ministério, um homem cheio de sabedoria. A gente vai encontrar pessoas usadas por Deus, certas, no lugar certo. E cumprindo o propósito de Deus no tempo certo para aquela ocasião que foi chamado. Agora, quando a gente olha para você, olha para mim e para você, você está sendo a pessoa certa, nesse lugar que Deus te chamou para cumprir esse propósito? Ou a gente está olhando e parece que tem que vir outra pessoa? Tem gente, parece que tem jovem que está nessa pegada assim, né? Eita, surgiu uma demanda lá na onde ele está sendo confrontado, eu vou chamar o pastor da minha igreja para vir falar com essas pessoas. Por que você não pode ser a pessoa, já que você está nesse meio, no meio da galera, para ser usada por Deus, igual foi Daniel e os seus amigos? Por que você não pode ser a pessoa que Deus quer usar? Por que você não pode ser a pessoa que Deus quer cumprir o propósito? Será que isso vai te custar alguma coisa? Será que você vai perder alguma coisa se isso acontecer? Será que isso vai tirar de você alguma coisa de valor se você se pronunciar que você serve ao Senhor, Deus vivo? Que você crê nos mandamentos, que você crê no Cristo, que você entregou a sua vida a Cristo, que você se batizou, que você desceu as águas, que você assumiu um compromisso público de fé, dizendo que agora eu tenho uma nova vida em Jesus, e Jesus vive em mim. Onde estão Daniel, Ananias, Misael e Azarias, lá de Lusiânia, no Goiás, de Planaltina do Goiás? Onde estão lá de Planaltina DF, de Sobradinho? Onde está o Daniel de Sobradinho? Onde estão esses 4 jovens?
Aqui de São Sebastião, cadê os 4 jovens que não negaram quem eram diante daquilo que poderia corrompê-los, decidiram não negligenciar a sua fé? Amém, irmãos? Segundo e último lugar, guarda isso com você. Decidi não me corromper, custe o que custar. Primeiro, eu preciso, para que eu não venha me corromper, assumir uma identidade. Como foram Daniel e os seus amigos, apesar das circunstâncias, não negligenciaram sua fé. Quem eles eram. Segundo lugar, você não vai se corromper se você dizer não às coisas que podem te corromper. As coisas que chegam para você como um prato bonito, um garçom servindo, cheio de coisa bela, bonita, mas que significa um pecado para a tua vida e que vai atrapalhar você de Deus. Observe o que diz o versículo 8, Daniel capítulo 1. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Pediu ao chefe dos oficiais permissão para abster deles. E Deus fez com que fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: eu tenho medo. O meu Senhor determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel, ele propôs um acordo. Se você não prestou atenção nisso, guarda isso com você. Daniel disse não no versículo 8. Tornar impuro com a comida, as iguarias do rei e o vinho do rei. Em outras palavras, Daniel decidiu não se corromper com aquilo que para muitos era a coisa magnífica da vida. Daniel faz um acordo. Olha, vamos fazer um trato? Vamos fazer um acordo? Seu chefe oficial. Durante 10 dias, está aí no texto, capítulo 1. Durante 10 dias, você só me dá vegetais e outras comidas, mas nada que venha da mesa do rei. Olha que isso é um pedido muito louco. Que, pelo contrário, as pessoas almejariam estar à mesa do rei porque é um lugar de honra. Ou então ter comida vindo da mesa do rei porque vem do lugar de honra. É um presente, uma dádiva vindo do rei, uma iguaria que nem todo mundo tinha. Mas não. Daniel, versículo 8. Daniel decidiu não tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Disse não, irmãos. Não. Você sabe uma das coisas que mais a gente aprende? A disciplina de psicologia, desenvolvimento humano, sobre a formação do ser humano, sobre as repreensões que o ser humano precisa ter. E é na palavra que mais a gente usa, no caso bebezinho, né, ali durante a fase, ali uns estágios que tem, alguns autores, umas abordagens. Uma das frases que a gente mais observa a palavra é repreensão, dizendo não. Não, não, desde bebê, não pode, não faça, não é para fazer isso, isso não pode, não, 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 não. A gente se depara com o decálogo, os 10 mandamentos, lá tem 12 palavrinhas não. Nos 10 mandamentos tem 12 palavrinhas não. Não matarás, não faça isso, não faça aquilo. No sábado não faça isso, não. Nos 10 mandamentos tem 12 palavrinhas não. E por que Deus fala tanto não pra gente? Por que Deus está ensinando dentro dos mandamentos, que é o moral, o caráter de Deus, 12 palavrinhas não? Porque sabe que a gente vai se corromper. Sabe que o nosso natural humano é a gente declinar e deslizar e a gente se corromper com as coisas que nos levam, nos puxa e tira de Deus. Ou seja, é uma instrução dizendo, filho, não. Não faz isso. Não desonra a mim. Não tem outros deuses. Não tem idolatria. Não pratique homicídio. Não pratique furto. Não cobice as pessoas, nem nada do teu próximo. Daniel disse não, irmãos. A coisa mais difícil que a gente vê hoje, quando custa algo para um jovem, para uma pessoa, ele dizer não. Você pode comprovar isso com a sua própria vida. Como você tem dificuldade de dizer não quando você vai ganhar algo que é bom, aparentemente bom, mas que vai te corromper de alguma forma? Pensa lá no casalzinho de namorado, né? Casalzinho de namorado lá, aquele tal, os esquenta, tal. E de repente surge uma situaçãozinha agradável, legal, que não é o tempo. Eu duvido se muitos estão preparados para no momento dizer não, eu não vou pecar contra o meu Deus. Eu não quero isso para a minha vida, mesmo que me custe, eu não quero isso para a minha vida. Porque aquele que não é capaz de nem anunciar em uma rede social ou na sua vida diária que você é cristão e que você serve a Deus, ou melhor, falar para as pessoas isso, nessa hora, piorou, você não vai nem lembrar de nada, a carne vai dominar você de uma forma e você quando menos espera caiu, pecou. E não é só isso, irmãos. Uma coisa ilícita, uma coisa imoral, vai ser bom, vai ser benéfico. Eu não posso perder essa oportunidade.
Nossa, olha, a carinha ali, aquela garota ali. Não posso fazer isso. O que Deus está esperando de nós é a gente ser pessoas com esse tipo de caráter, igual Daniel, a Misael, Azarias e Ananias. De olhar para a gente, olha o que aconteceu com Daniel, irmãos. O versículo 9 diz que Deus fez com que o homem fosse bondoso com Daniel. Por quê? Porque ele não quis se corromper. A ação de Deus, ela veio mediante, primeiro, a decisão de Daniel e dos demais. E aí, cara, vamos comer as iguarias do rei? Tô afim não. Chegaram nem a pensar nisso. Chegou nem a... O texto não fala, mas a posição que foi direta, relatada aqui na narração do texto, já nos leva a pensar que eles não queriam se corromper com nada. 16 a 19 anos. Quantos anos você tem? E você não sabe dizer não ao pecado. Dizer não às coisas que te corrompem. Dizer não às coisas que te prejudicam na fé. A coisa mais terrível que tem, eu já passei por isso, eu já vi pessoas nesse sentido na juventude. Está lá um jovem tocando no ministério. E ele diz sim, diz sim mais ou menos para o serviço cristão, para o serviço do reino de Deus na igreja, no ministério, mais ou menos ele leva. Mas para as coisas de fora, para a Babilônia, para o sistema, para as coisas que eu corrompo, ele não sabe dizer não. E é interessante, quando ele está vivendo uma pegada bacana na igreja, um momento legal na igreja, e de repente, por não dizer não às coisas que o corrompem, ele entra em pecado, de repente está disciplinado, de repente está afastado das atividades, de repente está sendo tratado, de repente Deus está o conduzindo de alguma forma, ele fica lá apagado, porque já estava apagado, já estava sem definição do que era, já se perdeu há muito tempo que é a sua identidade. E o pior, não sabe dizer não. As coisas que o corrompem, pelo contrário, diz sim, e a Deus às vezes diz não, eu não quero isso para mim, eu não posso ajudar nisso, eu não tenho tempo para isso, eu não quero isso, eu não faço isso. Os valores parecem que inverteram, você percebe? É como se Daniel e os seus amigos estivessem pensando, cara, e aí? O que será que Deus está querendo com a gente aqui nesse lugar? Porque eles tinham tudo para estarem tristes, abatidos, sofrendo, nosso lugar, nossa ajudar, Jerusalém, o templo, nossa, o templo. Os bens, as coisas, o ouro do Senhor, as coisas do Senhor. Isso foi tudo arrancado da gente, mas eles estavam ali, o que será? Eu fico imaginando isso, o texto não fala isso. Eu fico pensando isso, sabe? O que será que Deus quer cumprir com a gente nesse lugar? O que será que Deus tem para nós nesse lugar? Afinal, a gente está perto do rei, então, igual José, lembra José jovem, uma coisa, o que será que Deus tem aqui para cumprir nesse lugar? Através da nossa vida. É interessante, irmãos, que após a provocação de Daniel, aquele chefe oficial do rei, e mesmo ele ficando aflito, se o rei soubesse, eles não melhorassem, tivesse pior de saúde em relação aos demais devido às comidas, né? Ou seja, o que levava aquelas pessoas a estarem bem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, em todos os sentidos, não era a comida. O estado físico, demonstrar que ia estar próximo do rei depois de 3 anos, não era comida. Mas é aquele a qual nós servimos, irmãos. Senhor nosso Deus. Ele sustentou aqueles homens, aqueles jovens. O Senhor abençoou aqueles jovens dando graça a eles, o texto diz. Dando graça a eles. E Daniel faz o desafio. Depois de 10 dias, compara e vê. Vê qual vai ser o resultado. Compara a gente entre os demais. Olha que desafio de fé, irmãos. Olha que desafio de fé, provocativo. E o fato que passaram os dias e de repente o oficial olha... E vê que eles estavam, está aí no versículo 15. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis, mais fortes do que todos os jovens. Não era só um, não. Era todos os jovens comendo. Não comendo o que eles estavam comendo. Não sendo favorecidos iguais a eles. Eles não se corromperam. Não se inclinaram. Desde entre 16 e 19 anos. Não se inclinaram àquilo que foi colocado e desafiaram a fé daquelas pessoas. Agora pensa a cara do oficial olhando, passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, passou 4 dias, 5, 6, chegou no 10º dia. E cada dia parecia que Daniel e seus amigos estavam melhores fisicamente, condicionalmente, mais do que os outros. Todos os outros. E que estavam comendo coisas maravilhosas do rei, do que você podia imaginar do melhor da mesa do rei servindo a eles. Pensa a cara desse camarada, o que esses 4 têm de tão especial? Eu posso dizer a você... Igual eu e você tem de especial. Se chama a presença do Espírito Santo, do Deus vivo. Está sobre eu e você.
palavra de Deus diz no versículo 17, Daniel capítulo 1, que a esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecer-se todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, os jovens foram trazidos na presença do rei. Os jovens aparecem na presença do rei depois de 3 anos, ainda jovem, servindo lá, aprendendo da cultura, da língua, de todos os aspectos, todas as questões voltadas para a Babilônia, sabendo quem eles eram. O Senhor permitiu, dando graça, sabedoria em meio a tudo que poderiam corromper a eles. Pastor, isso aconteceu com mais que várias pessoas. Aconteceu com José, na cultura pagã. Depois Deus faz dele um governador para cumprir seus propósitos. Aconteceu com tantos e tantos outros. Mas por que não acontece comigo isso? Por que não acontece com você isso? Já parou para pensar? O que é que está faltando em mim que eu não sei dizer não, talvez? As coisas que me corrompem, o que eu não sei dizer, que eu tenho uma identidade, valores, que eu não vou deixar ser levado, cair por água abaixo, aquilo que eu acredito, aquilo que eu sou. E o texto vai nos dizer aí, no final do capítulo 1, o rei conversou com eles, está no versículo 19. E não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E sabe o que é interessante? Eu fico maravilhado com isso, de verdade. É porque quando Daniel está narrando aqui o texto no capítulo 1, ele não fala dos nomes babilônicos. Você parou para prestar atenção nisso? Ele não está dizendo aqui Sadraque, Mesaque, Abednego e Beltesazar. Ele está dizendo que quando o rei foi conversar com eles, ninguém achou, ele não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Ou seja, Daniel está dizendo, eu me chamo Daniel. Deus é o meu juiz, que significa o nome dele. Eu me chamo Daniel, os demais o mesmo nome, ou seja, porque não alterou quem eles eram. Não os corromperam, mesmo custando talvez a própria vida, como aconteceu um pouquinho mais na frente. E o versículo 20 vai dizer, o rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria, conhecimento, descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o reino. Irmãos, todo o reino. Pensa nos mais sábios que um rei poderia ter durante todo o império da Babilônia, próximo do rei, conselheiros do rei, voltado para a sabedoria, orientadores, conselheiros, magos e etc. Faziam uso de artes que você podia imaginar. Mas eram 10 vezes mais Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eram 10 vezes mais sábios do que todos do reino, irmãos. Você consegue entender isso? E aí eu quero finalizar com você. Quem foi Daniel lá na frente, durante a sua provação? Um homem que estava orando porque não quis renunciar à sua fé. Entre uma janela, alguém passa contra a vida de Daniel, que estava tendo uma fé em relação ao Deus vivo, que ele crê, nosso Deus. Arma uma trama ali, vai contra o que o rei decretou. E Daniel é lançado numa cova de leões, provada a sua fé, mas não deixou de ser quem ele era, mesmo com o decreto do rei, que ninguém poderia servir a nenhum outro Deus. E Daniel estava lá no seu cantinho, permanecendo quem ele era diante de Deus. Mesmo numa cova de leões, parecia que não tinha leão algum. Mesmo numa cova de leões, parecia que não tinha nada, porque o Senhor estava com Daniel. Quem foi Sadraque, Mesaque, Abednego, Azarias, Ananias, Misael? Quem foram esses 3 homens lá na frente provado, depois de um estágio de vida, de etapas que viveram na Babilônia, servindo ali ao rei? Aqueles homens que diante da estátua do rei Nabucodonosor, quando ouvisse o som de sátrapa, de saltério, de todos os sons de instrumento de sopro, todos deveriam se prostrar e adorar, e o que não se prostrar seria lançado na fornalha de fogo. Estavam lá os 3 em pé, e a galera todinha prostrada quando tocava o som, todos prostrados e rendidos, porque custava a vida. Ninguém queria perder a sua vida, e até os de Judá, muitos se corromperam. Com a fé ali, a crença de Babilônia custava a vida, eu não quero perder a minha vida, então é melhor dizer sim ao que me corrompe. É melhor dizer sim ao pecado. Mas estavam lá 3 homens que não se dobraram diante daquilo que poderia corromper e tirar quem é Deus da vida deles. Foram chamados, colocados na fornalha, depois aquecida 7 vezes mais. E o texto vai dizer que nem o cheiro de fumaça estava nos seus cabelos. Que é isso, irmãos? O que foi que aconteceu na fornalha de fogo? Aqueles homens saem lá como se nada tivesse acontecido, e o rei Nabucodonosor reconhece, olha,
A partir de agora, não tem Deus como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Até o rei reconhece diante de tantos deuses que seria impossível não queimar pelo menos um fiasco do cabelo. Mas é assim com aqueles que servem ao Senhor, irmãos. Que não nega a sua identidade diante da maldade, do pecado, das coisas que o atrapalham. Que sabe dizer não. E eu finalizo aqui dizendo a você um pequeno relato de uma história também de 4 homens. Em 1948, guarda isso, presta atenção. Olha para mim aqui. Em 1948, 4 jovens se encontraram em um congresso na Suíça. Depois do almoço, certo dia, resolveram subir a montanha para orar juntos. Fizeram um pacto ao lado dessa montanha e nós 4 nos colocamos de pé como se fossem os 4 cantos do mundo. Agarraram as mãos do homem que estava à frente e formamos uma cruz. E nos comprometemos juntos que desse momento em diante nos entregaríamos à palavra, nos entregaríamos à oração e à pregação do evangelho até os confins da terra. Deus ouviu e respondeu essas orações. Um deles, Bob Evans, fundou a missão Europa Grande. Outro deles, dos 4 homens, Hubert Mitchell, foi missionário pioneiro na Índia e na Indonésia. Billy Graham, como não conheceu o famoso evangelista Billy Graham, foi um evangelista mundial que pregou para diversas nações de vários cantos do mundo. Dalso Trotman, fundador dos Navegantes e discipulador de homens. Esses 4 homens foram esses que em um momento de encontro foram orar no monte durante sua vida jovem. E a oração deles era dizendo: Senhor, nós queremos nos dedicar à palavra, à oração e à pregação do evangelho. Ou seja, mesmo que isso custe a minha vida, porque é para isso que eu fui chamado, mas eu quero dedicar a minha vida àquele que um dia também dedicou a vida a mim. Entregou a vida a mim, a pessoa de Jesus. E Deus ouviu essa oração. E esses 4 homens foram usados por Deus poderosamente, cada um na sua época. Qual é o problema, irmãos? Você que é jovem, você que está aqui hoje. Qual é o problema? O problema é que as nossas orações não têm isso. Senhor, eu quero me dedicar à palavra, à oração e à pregação do evangelho. Senhor, eu quero dizer sim ao Senhor. Senhor, eu quero ter uma identidade que as pessoas olham para mim e vejam isso em mim. Aí eu pergunto, quem foram esses homens? Olha o que Deus fez na vida desses homens. Olha o que Deus fez na vida de Daniel, de Azarias, de Misael, de Ananias. Olha o que Deus fez na vida de Billy Graham, irmãos. Os homens mais respeitados do mundo que faleceram poucos anos atrás. A gente olha e parece que essas pessoas são pessoas tão especiais que Deus não é capaz de fazer isso comigo. Será, irmãos? Será que Deus não quer usar você nesse tempo? Para essa Brasília? Para lá, para Lusiânia do Goiás, para lá, para Planaltina do Goiás, Planaltina do DF, Sobradinho, Itapuã, Pedregal, Santa Maria, Gama. Será que Deus não quer fazer isso? Planaltina do Goiás, a gente começou o Ministério de Jovem tem pouco tempo. Lá tem 2 representantes, é a Miriam e a Duda. Miriam, a filha do presbítero Edinho, a Duda, a filha da diaconisa Eliette e irmão Josias. Começamos, tem cerca de uns 5 jovens. 5, 6 jovens. Pastor, isso é um ministério? Não, mas a gente precisa formar. Conversei com as 2, trocamos ideia, vamos formando, estamos aprendendo. E eu vejo lá alguns resultados, algumas coisas, puxa, que legal. Porque é assim que Deus vai formando Daniel, irmãos. Sai lá de Planaltina do Goiás, se encontra com o pessoal em Planaltina do DF, faz um momento junto. E eu estou vendo ali os detalhes, ali eles crescendo em pequenos detalhes. E talvez não estejam nem percebendo. Qual é o problema, irmãos? A gente olha para a igreja, você que é jovem, e diz assim, lá não tem nem ministério de jovem na igreja. E o que você está fazendo lá que é jovem? Por que Deus não pode usar você para pegar 4, 3 pessoas, que vale a pena passar tempo com essas pessoas e formar Daniel, aprender? Ser primeiro um aprendiz e depois formar essas pessoas. Você acha que todos que estão na Bíblia, irmãos, ou outros que viveram outros tempos, como Billy Graham, pastores que estão aqui, você acha que tudo começou assim, já com tudo pronto? Tudo formado, tudo feito? Ou será que teve um processo igual tiveram na vida daqueles homens que teve que custar algo para provar para você mesmo se você foi capaz de não negligenciar a sua fé, porque Deus já sabe. Se você foi capaz de obedecer diante das provas e daquilo que tudo que poderia te corromper. Onde está Daniel, irmão, dessa geração? A igreja que você está? Onde está aí Ananias, Misael, Azarias? Cadê essas pessoas? Eu quero te convidar a você a ficar em pé.
E eu queria que você pensasse nisso. Em nome de Jesus. Eu queria que você pensasse o que você tem de mais valor hoje. Pensa. O que você tem de mais valor hoje que você possa dizer assim, dizer, olha, talvez isso aqui é o meu sonho, é o meu maior valor, tudo que eu passei a vida inteira, desde a minha adolescência, da juventude, pensando em construir esse projeto, esse sonho, em construir que isso aconteça na minha vida em tal tempo. Mas a pergunta que fica para você é o seguinte: você é capaz de entregar isso que você tem de valor? Você é capaz de oferecer ao seu Deus, que você possa ter de maior valor que você possa pensar, de maior significado e relevância na sua vida? Você é capaz de entregar isso a Deus? Ou melhor, você é capaz de realmente oferecer sua vida a Deus e dedicar a oração, a pregação do Evangelho, uma vida de leitura da palavra e ver o que é que Deus tem para você? Eu queria que você pensasse nisso, em nome de Jesus. O pessoal vai estar louvando a Deus. E eu queria que você pensasse nisso. Pensa nisso. Se você puder, feche os teus olhos aí já. Pensa nisso em nome de Jesus. Pensa que por mais que te custe algo, o que o Senhor quer primeiro é a sua vida, a sua totalidade, a sua entrega, aquilo que você é, os seus sonhos, planos, projetos, tudo que você imaginar. Primeiro é você. E depois você pode fazer prova, experimentar. Uma vez você se entrega ao Senhor para entender que você é a pessoa certa, que está no lugar certo, para cumprir o propósito que Deus quer fazer onde você está. E não vai vir de outro lugar, não vai vir da outra igreja, não vai vir de outro canto. É você que Deus quer usar para cumprir o propósito que Deus tem no seu lugar onde você está. Só depende se você assumir essa identidade de uma forma verdadeira. E você dizer não às coisas que te corrompem e dizer sim ao Senhor, ao Deus da tua vida. Que você possa pensar nisso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Consagro tudo o que sou, e de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser
a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Senhor, abençoa essa liderança aqui, Pai. Abençoa, Senhor, nossos jovens que foram escolhidos para o ministério jovem. Foram escolhidos, ó Senhor, para direcionar, para coordenar esse ministério. Eles estão aqui com uma grande responsabilidade. A responsabilidade de orar, de servir nesse ministério, Senhor. Eles vão servir hoje como ministros teus, como ministras tuas, Senhor. Como discípulos e discípulas do Senhor. Eles vão colocar as mãos, vão orar. Abençoe eles, abençoe elas. Abençoe, Senhor, aqui esses pastores jovens, essas missionárias. Ministra a sua graça, meu Deus. Usa eles, enche eles de fé, enche eles de convicção. Abençoe, Senhor, no nome de Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz que os sinais seguirão os que crerem. Se você crê, sinais vão seguir a gente aqui. E você vai ser abençoado. Vem aqui. Pode vir. Vem receber oração. A Janeide está aqui, ela vai ajudar a gente aqui. Com uma fila, com organização. Vem aqui. Faz uma fila de ida, outra de volta. Vem colocar sua vida, sua necessidade. Vem colocar seus propósitos aqui em nome de Jesus. Para nós orar por você. Amém? Pode vir. Pode vir, ó. Tem gente lá, ó, desde a Abigail, Francisco, Pastor Wilton. Tá bom? Não joelha aqui no meio não, para nós não travar. Vai lá. Isso, vai aqui, ó. Vai puxando aí, Jean, vai. Cleidson. Isso. Tá bom? Pode vir. Glória a Deus. Há um lugar onde ninguém me vê, mas seus olhos ainda me enxergam. Eu choro. Quem tenho eu além de ti? Espírito Santo. Glória a Deus.
Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Não esquece, já pode fazer sua inscrição, tem um QR Code lá, ó. Mandou o QR Code, vai aparecer na secretaria do evento, preencheu lá. Sendo que você preencher, tem que anexar duas coisas importantes: o comprovante de pagamento, senão não é enviado e a sua inscrição não é validada. Seja na modalidade promocional, até o dia 10, né, para fazer o pagamento, R$150, ou seja, 40, 10 do 7, 10 do 8, 10 do, até, aliás, 10 do 6, 10 do 7, 10, até 10 do 9. Tá? Então já pode fazer sua inscrição lá, tá bom? Depois vamos estar compartilhando telefone para contato, se tiver mais alguma dúvida. Depois vamos criar um grupo no WhatsApp só com a galera, para a gente passar todos os inscritos, para passar todas as informações, os detalhes, conforme fosse aproximando. Mas se eu fosse você, eu não ficaria de fora. Tá? Inclusive falaram no chat lá na terça-feira passada sobre namoro. Dá uma dica a vocês, vamos bater papo sobre isso aí, sobre namoro, sobre coisa. Vocês viram, quem assistiu a terça-feira o podcast, a gente trocou ideia aí, deu um spoiler aí pra galera, e eu creio que vai ser bênção. Não perde não, tá bom? Então já pode fazer sua inscrição, saiu dali, ó, faz o pagamento rapidinho, não adianta, se não fizer o pagamento, não adianta. Faz o pagamento, se puder, já faz sua inscrição e a gente vai receber e depois vamos passar as informações, tá bom? Que Deus abençoe vocês, pastor. Obrigado. Vamos ficar em pé, irmão, pra gente ser despedido? Paz a todos. Amém, irmãos? Amém. Meus queridos, decidi não me corromper, custe o que custar. Que você leve essa palavra no seu coração, que você guarde essa palavra com você. E que o Santo Espírito do Senhor te ajude a cumprir fielmente esta palavra na sua vida. Amém? Vamos despedir em nome de Jesus? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus? Deus abençoe a todos.